Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme chamado Conclave. É um filme que está concorrendo a 8 categorias do Oscar. É um filme realmente muito bonito, muito bom, muito legal de se ver. É um filme maravilhoso nos seus 90%, porque os últimos 10% quebraram o filme para mim. O final poderia ter sido infinitamente melhor, mas como Hollywood é woke, a gente acaba esperando esse tipo de coisa. Mas, seja como for, se você encontrar algum valor nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve, ajuda muito a gente a crescer aqui. E vamos lá. Basicamente, o que eu quero falar sobre esse filme é o seguinte. É um filme que mexe muito com certos valores e com aquilo que eu diria que é a idoneidade. E para isso eu vou ter que, obviamente, fazer vários spoilers do filme, basicamente contar aí a trama principal. Então, se você não gosta de spoiler, meu amigo, já desliga, porque esse não é o vídeo para você. Se você quiser ou já tiver escutado, visto porque com certeza acho que você vai gostar desse take que a gente vai ter aqui agora. Basicamente, esse filme está sendo muito criticado por ter falado assim, porque o Papa trans, e tudo mais, né? Mas, francamente, não é essa a questão que mais me deixou, assim, irritado no filme, tá certo? Porque, desde que as regras sejam essas, problema nenhum. Se a instituição, como regra, permite esse tipo vamos dizer assim, de conduta, ótimo, zero problema. Não tem problema nenhum. Agora, quando o personagem principal passa o filme inteiro conduzindo o conclave com uma idoneidade impecável e valores assim muito bem determinados e aplicados, com muito critério, de forma muito pacífica, séria, chega no último detalhe, quando toca na questão do intersexo, pronto. Aí ele resolve abrir as pernas e resolve quebrar todas as regras exclusivamente por causa dessa questão. Isso, para mim, quebra o filme. Porque se torna uma questão meramente ideológica e não uma questão de uma construção meritocrática real. Até porque, de uma certa maneira, eu diria que o personagem do Benítez, que é o Papa, né, que veio lá do Afeganistão, de Cabul, o discurso que ele faz no filme é fenomenal. Ele fala sobre valores cristãos, não valores da igreja como instituição, mas sobre valores cristãos, do perdão, da tolerância, do respeito, inclusive às regras, né? Aos princípios que fazem o cristianismo, né? uma filosofia, não vou nem falar religião, uma filosofia muito bonita de se viver. Amor ao próximo e assim sucessivamente. Só que existem regras. Existem regras. E o personagem principal passou o filme inteiro reforçando as regras de maneira legal e adequada. Aí quando chega na questão do intersexo, ele resolve falhar. Só porque é nessa questão. E isso é que quebra o filme. É isso que, na minha opinião, revolta, pelo menos é aquilo que me revolta no filme. É a mentira. É a mensagem que se passa onde, não, por causa da questão da intersexualidade ou questão da transexualidade, tá liberado mentira. Pode mentir. Eu posso abandonar os meus princípios e valores que regem a minha vida só por causa dessa ideologia. Isso quebra o filme para mim. Eu vou tentar resolver aqui, vou tentar resumir aqui muito rapidamente a trama do filme. Basicamente, o conclave é uma reunião de arcebispos de todos os lugares do mundo, dá mais ou menos 108, onde eles têm que escolher um novo papa, né, a partir do momento que o papa antigo falece. Então eles têm que escolher um novo presidente para a instituição católica.
da Igreja Católica. Beleza. Esse personagem principal, o decano, ele é responsável, ele é um grande administrador. Né? Ele até se coloca dessa maneira no filme e é colocado dessa maneira. Ele tem que organizar o conclave e munir todos os arcebispos de equilíbrio do ponto de vista emocional, espiritual, do ponto de vista de informações, para que eles possam tomar e votar da melhor forma possível, com paz e tranquilidade. Por isso que ele sela, né, ou não ele, mas o conclave ele é selado, né, como tradição, justamente para que eles tenham a paz para poder escolher, livre de influências externas, quem que eles realmente queiram que seja o novo Papa. E aí tem vários personagens. Tem personagens que são ultraconservadores, tem personagens que são ultraliberais, tem personagens que são mais ou menos ali no meio, entendeu? Mas o filme mostra a maquinação dos homens para poder alcançar o poder. Essa parte muito legal. Tanto é que o personagem principal, como eu falei agora no começo várias vezes, ele conduz o conclave de maneira a expor a verdade para todos os arcebispos, para que eles possam tomar a melhor decisão. Então tem um arcebispo lá, o Tremblay, que ele faz várias maquinações, compra votos, trouxe uma pessoa do passado de um outro arcebispo para poder fazer uma cena com ele, para que ele perca os votos dele, porque ele quer ser papa. Beleza. Tem um outro arcebispo que é ultraliberal, super ultra mega liberal, e para ele tudo vale, tudo é tolerado. Então ele estava também na concorrência. E aí tem o hiperconservador, que também está na concorrência. E tem esse arcebispo que, na verdade, para mim é um dos personagens mais legais do filme. Apesar dele não ter tanto impacto direto no filme, eu diria que ele é um dos mais legais. Sabe por quê? Porque esse é o arcebispo, né, que o Tremblay, o Adayemi, o nome do personagem dele. E ele teve um caso com uma irmã, com uma freira, 30 anos atrás, e eles tiveram um filho. E ele parece que dá a entender que cuida da criança, sempre cuidou da criança, parece que ele não sabe, né, já é um homem agora, né, mas não sabe que ele é o pai dele e tal, porque ele é um arcebispo, tem o voto, papapá, beleza. Só que ele acaba sendo descoberto porque houve essa cena, né? E aí o personagem principal chega para ele e fala assim: olha, meu amigo, descobri. E a verdade é o seguinte: depois da cena que aconteceu, eu nem preciso muito expor o que aconteceu. Todo mundo já entendeu, né? Porque senão você não teria tido aquele tipo de reação. Então ele fala para ele assim: ó, você nunca vai ser papa. Porque ele como se tivesse quebrado o voto, ou um dos votos mais sagrados ali, né? E aí esse cara ele tem um momento de redenção, ele chora, ele senta, ele se arrepende, e aí ele pede, na hora que ele está sentado na cama, pro personagem principal, que é o Lawrence, sentado ao lado dele, rezar. É uma cena muito, eu fico até arrepiado, uma cena muito bonita, porque mostra a redenção dele, sendo que o erro dele foi o quê? Há 30 anos atrás, ter uma relação com uma freira. Ah, Walter, mas é proibido, é isso, aquilo. Eu não sou uma pessoa conservadora, então nem adianta entrar nesse mérito comigo. E, assim, teve a relação com ela, teve uma criança, ele cuidou da criança, mas ele, né, não seguiu ali uma família, ou isso ou aquilo, porque ele foi seguir lá a vocação dele. E 30 anos se passaram, e por causa desse erro de 30 anos atrás, ele não vai ser mais papa, e ele era um dos principais concorrentes. Provavelmente ia ganhar. Teve uma votação, inclusive, que ele quase ganha, por causa, enfim, de todo o trabalho que ele fez, mas depois dessa questão, todo mundo parou de votar nele. Ele inclusive, tem uma cena que ele está sozinho, por causa disso. Aqui. Beleza. Aí tem o tal do Tremblay lá, que, pô, certamente é um personagem clássico do cara mau, vamos dizer assim, né? Que é o cara que quer poder, que é o cara que faz as maquinações, que é um cara manipulador. E como eu falei, o Lawrence, que é o principal, ele passa o filme inteiro conduzido com maestria, expondo toda a verdade. Mas aí
tem uma questão final, uma bomba explode, o hiperconservador faz um discurso lá meio que de guerra, e aí vem esse Benítez e faz um discurso muito bonito, como eu falei, explicando sobre os valores do cristianismo. E aí todo mundo olha para ele e fala, caramba, fenomenal. E aí ele acaba se tornando papa. Só que, como eu falei, o Lawrence ele está pesquisando a vida de todo mundo. E ele descobre que esse Benítez fez uma cirurgia, ou estava para fazer uma cirurgia. E ele fala, meu, que cirurgia é essa que você ia fazer na Suíça? Aí o cara fala, eu fui remover um útero. Tô resumindo. Aí ele fala, aí o queixo do Lawrence cai, e ele fala, o quê? Aí ele, inclusive eu tinha dito pro Papa, né, que eu tinha um útero, que os meus cromossomos eram cromossomos femininos, mas que eu sempre fui criado como um menino. É feminino? Isso. Eu sempre fui criado como um menino. E aí, o Papa decidiu me aceitar do mesmo jeito. E aí o Lawrence fala, caramba, mas agora você já foi eleito Papa. E aí o Lawrence fala, o que eu faço? Eu exponho aquilo ali para os meus irmãos arcebispos, como eu expus todo mundo, ou eu simplesmente vou com a mentira? E aí ele decide nos 10% finais do filme ir com a mentira. Só porque é uma questão ideológica. E estragou o final do filme para mim. Pessoal, vamos lá. Se fosse regra da instituição, ou se algum dia se tornar regra da instituição aceitar pessoas intersexo ou pessoas trans, maravilhoso. Maravilhoso, não tem problema nenhum. Somos todos iguais perante ao cara lá de cima. Entretanto, você não pode passar o filme inteiro contando a verdade para todo mundo e na última questão ideológica você decide mentir para todo mundo só por causa dessa ideologia. Aí fica muito woke. E para mim se torna ofensivo. Porque não é, como eu falei, não é a intersexualidade do personagem, é a mentira. É ele ter chegado ao poder do papado pela mentira. E isso quebra os valores. Quebra os valores principais da honestidade, meritocracia, determinação e assim sucessivamente. E são esses valores que acabam sendo propagados para as pessoas do mundo, onde se você mentir sobre a sua intersexualidade ou sobre sua questão trans, ou sobre, enfim, qualquer outra questão que seja ideologicamente aceitável, pode. E isso é péssimo para a sociedade como um todo, é péssimo, inclusive na mente das pessoas mais jovens que ainda estão tentando entender o mundo. O filme é fenomenal, o filme é muito bom, mas essa questão é de cair o CU da bunda, de verdade. Porque é muito... acaba se tornando muito crasso, muito na cara, muito ideologicamente fraco e desonesto. Era melhor eles terem no filme mudado a regra, ter falado a verdade, falando, olha pessoal, o Benítez é um papa, é um candidato intersexual. Todos aceitamos aqui pela beleza das palavras dele? Aceitamos. Beleza, vota. Foi votado? Papa. Maravilhoso, zero problema. Zero problema. Mas não, ele quebrou a regra lá dele e ele foi eleito na surdina pela mentira. Esse é o problema. E olha, pessoal, eu não estou querendo falar aqui que a verdade é suprema, a verdade é isso, mas isso é uma afronta aos princípios institucionais da igreja. E aí, eu que me pergunto, eu não sou uma pessoa da igreja, não sou. Mas, se eu fosse, eu ia ficar pé da vida. O que mais me interessa aqui é essa questão da mentira e dos valores, que acabam sendo deturpados em nome de uma ideologia. Isso me interessa. Mas eu acho muito, muito ruim. Fora isso, pessoal, o filme é fenomenal. Assistam, porque é muito legal.
Pra mim, quem tinha que ter sido tornado Papa ali, ou é o ADM, que, pô, só porque o cara 30 anos atrás teve um filho com a freira, pelo amor de Deus, né? Com todo respeito, é claro. Aí podem até falar assim, ah, Walter, pô, mas você não tá quebrando as regras? Foi o que eu falei, cara. Eu não sou da igreja nesse ponto, tá? Mas eu não vejo isso como uma questão ideológica, foi um erro que o cara cometeu. E ele não quebrou nenhuma regra, ele ainda assim cumpre todos os requisitos para se tornar Papa. Ele só não foi votado mais por uma questão meramente moral. Ponto. Ele não quebrou nenhuma regra na hora da eleição dele. Ou Lawrence, que é realmente para mim o personagem mais especial do filme inteiro. Eu acho que era ele que deveria ter se tornado Papa ali. É o que faria o maior sentido no filme, porque é o personagem idôneo, é o cara que conduziu o conclave com maestria, expôs a verdade, mas aí, obviamente, na hora final, ele acaba falhando por uma questão ideológica. E aí eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de questão. Meus amigos, já falei muito, já reclamei muito. Se você ficou até o final aqui do vídeo, meus sinceros agradecimentos, compartilha, se inscreve e comenta. Muito obrigado e até a próxima.